Até mesmo porque, ao longo das investigações, o Luca não colaborou com nada. Pô. Isso que seria a próxima pergunta. Ele ainda cometeu crime de fraude processual. Você imagina? Por que fraude processual? Você imagina? Ele está sendo processado, inclusive, por fraude processual. Mas por quê? Em tese, ele cometeu crime de fraude processual. Em tese. Porque ainda não foi condenado, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. Mas por Meu que amigo, fraude? O que ocorreu? A lancha, objeto do crime investigado, estava apreendida pela Polícia Civil do Estado do Pará. Tá certo? Sendo que o Lucas era o fiel depositário dessa lancha. Ela estava apreendida, isolada dentro da marina, com várias câmeras de circuito de monitoramento em cima, aquela faixa, né? Preta e amarela apreendida. Uma mega operação para fazer reprodução simulada, que eu acabei de falar para você. Fizeram o primeiro dia de simulação, o segundo dia, a lancha voltou para a marina, ficou lá apreendida. Simplesmente na véspera do terceiro dia de simulação, a Polícia Civil foi lá para ver se estava tudo certinho, para dar o ok para o Centro de Perícia Renato Chaves fazer. O terceiro dia chegou lá, a lancha estava sendo desmontada. A embarcação estava sendo desmontada. O equipamento sonoro da embarcação estava sendo desmontado pelos funcionários da Marina. E quando eles foram indagados pela polícia, por que estão desmontando aqui? Foi a mando do Lucas. Como assim manda? É a mando dele, mandou desmontar para que vai ser vendido. Objeto do crime. Nossa, irresponsável, né? E no laudo, e não adianta vir apontar o dedo aqui, que eu estou falando a verdade, no laudo da reprodução simulada está lá, constando a materialidade do crime de fraude processual. Houve o famoso desmanche da lancha. Né? Quando isso aconteceu, eu não tinha dúvida nenhuma que o Lucas ia ser preso. Eu não tinha dúvida. Você não pode obstacularizar o trabalho da polícia. Mas por quê? Qual que seria a finalidade do som? Eu não consigo ver o nexo de causalidade ali. Ok, ele não deveria ter feito isso. E ele não pode também alegar desconhecimento da lei para justificar essa falha. Mas o que ele estaria prejudicando a investigação retirando um som da lancha? Justificaria essa questão da prisão? Uma das versões, mas não foi só isso, o motivo da prisão. Eu estou colocando esse foi um deles. Uma das versões desses três grupos é de que eles não ouviram os disparos, porque foram mais de 8 disparos de arma de fogo. E qual a finalidade desse disparo? Esse é o objeto jurídico da investigação. Saber por que eles atiravam. Por que eles estavam usando a arma ilegal e por que eles atiravam. E nas primeiras versões, por que eles não falaram sobre essa arma. Só foram falar depois que descobriram. Então, uma das versões é de que as primeiras pessoas que não falaram da arma nenhum disparo é porque o som estava muito alto. E isso dificultava ouvir os disparos. E uma das versões de não ter ouvido o pedido de socorro da Yasmin e nem de ter ouvido qualquer barulho na água, né, de uma pessoa supostamente se debatendo, é porque também o som estava muito alto. Então, em todas as oitivas de todas as testemunhas durante a reprodução, a perícia era obrigada a fazer os testes de comparação fonética, de amplitude. Tinham 3 peritos lá verificando. Porque você chegava lá e falava, olha, eu estava ouvindo o som nessa hora. Bota aí então qual é o volume do som que estava. E o camarada ia lá, botava. Aí os testes dos peritos eles iam fazer para ver qual era a amplitude sonora, para saber se naquela amplitude seria possível ou não o ser humano ouvir o outro gritando perfeitamente. E aí tu tá no meio de uma operação dessa, tu manda desmanchar o som. Entendi, agora faz sentido. Entendeu? Obstacularizou, isso é fraude processual no meio da investigação. Sim. Prisão preventiva. E qual os outros motivos que ensejou a prisão preventiva dele? Tentativa, deixa eu ver, porque a decisão, tanto a manifestação da polícia pedindo, depois que a gente foi ver, depois que saiu, né? A manifestação da polícia pedindo a prisão preventiva, quanto a decisão, cada uma tem mais de 40 páginas. Foi um negócio assim, bem complexo. Foi fundamentado, né? O principal foi isso, mas porque eu não estou lembrando aqui de cabeça mesmo para te falar com certeza e eu tenho medo de falar. Teve algum
algum caso dele tentar convencer as vítimas para criar uns As testemunhas. A vítima, não, desculpa. Como é que vai convencer a vítima, né? As testemunhas. As testemunhas. Teve alguma coisa desse sentido? Tem alguma coisa nesse sentido lá no pedido do delegado também. Eu vou te ser sincero. E o comportamento dele durante toda a investigação, né? Ele não contribuiu com nada, ele não colaborou com nada. Esse caso era um caso simples de ser resolvido. Se as testemunhas e o próprio Lucas chega e contribui com a investigação, esse caso tinha sido resolvido em 2, 3 meses. Agora vamos lá. Qual o motivo da manutenção da prisão dele? A meu ver, não teria motivos, não tenho conhecimento, mas certo. não teria motivo para manutenção da prisão dele, né? O que se embasa essa manutenção da preventiva dele? É uma pergunta que eu também não vou poder te responder porque eu não estou mais no caso. Aí já é a fase judicial que eu não estou mais participando. Aí quem pode falar melhor mesmo é o advogado da causa agora, que está representando a família. O que eu sei só é o que eu vejo na televisão, né? Eu vejo que o próprio promotor de justiça se manifestou favorável e a magistrada se manifestou contra. E o tribunal tem mantido essa decisão da magistrada. Eu te confesso que na fase processual eu não estou acompanhando, eu não sei de nenhum detalhe. Eu vou me abster, até mesmo porque na fase processual já tem um advogado lá patrocinando a causa. O que eu posso falar com segurança é do inquérito policial. Também pode ter novas diligências e Eu não sei, nisso. Eu realmente não sei. Eu só sei o seguinte: durante a investigação, que um dos fundamentos da prisão preventiva também é a questão econômica, né? A questão financeira. A gente está falando de um investigado que tem um potencial financeiro e econômico imenso. Tem muita condição financeira. Isso por si só, é claro, não é fundamento idôneo. Mas a prisão preventiva basicamente foi porque ele obstaculizou o trabalho da investigação e a possibilidade dele fazer isso durante a fase judicial era eminente, assim como foram diversos crimes, né, em tese cometidos, não só no dia em que houve o desaparecimento da jovem Yasmin, como também durante a investigação.